Migrações e identidades regionais. Há 3 principais fatores que fazem as pessoas migrarem: os fatores econômicos, os fatores naturais e os fatores sociopolíticos. Fatores econômicos são aqueles que fazem com que as pessoas acreditem em melhores oportunidades de vida. E com isso elas mudam de nação em busca dessas melhores oportunidades. Os fatores naturais acontecem em virtude de desastres naturais, como seca, inundações, furacões, terremotos, erupções vulcânicas, entre outras catástrofes. E aí, então, os fatores sociopolíticos, que é quando as pessoas tentam escapar de algum tipo de perseguição, ou política ou social. As migrações podem ser classificadas também em espontâneas, forçadas e controladas. As migrações espontâneas acontecem quando é uma escolha por diversos motivos para mudar de uma nação para outra. Então, quando é uma escolha da pessoa e não é de nenhuma forma forçada. Aí nós temos também as migrações forçadas, que quando a pessoa é obrigada, contra a vontade, mudar de um lugar para o outro. Isso acontece geralmente na escravidão e também nos exílios políticos involuntários. Temos também as migrações controladas, que é quando o governo regula os fluxos de entrada e saída do território. Em vários momentos históricos, nós vamos ter migrações, mas vou falar em especial do período colonial, quando milhares de pessoas europeias optaram pela prosperidade nas colônias além-mar. Então, nesse período, o continente americano ele se torna bastante atrativo para os europeus. Isto mudou na primeira metade do século XX. Esse cenário começa a mudar quando a Europa torna-se atrativa para a migração, mesmo que durante a Primeira Guerra Mundial tenha gerado muitos refugiados. A reconstrução da Europa pós-guerra fez com que muitos permanecessem. A crise de 29 foi outro motivo. Ela trouxe estagnação à economia. Também fez com que muitos desistissem da ideia do além-mar. Após a Segunda Guerra, a Europa se torna muito atrativa para os indivíduos de outros países, porque havia uma enorme carência de força de trabalho para a reconstrução das nações. É bom ressaltar também que os Estados Unidos, desde o período colonial, constituem um dos principais destinos das migrações. Tendências migratórias mundiais da atualidade. A maioria das migrações da atualidade é motivada pela busca de melhores possibilidades de obter sustento. O principal espaço de atração das últimas décadas tem sido os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e a Austrália. No entanto, atualmente não há garantias que os imigrantes encontrem grandes oportunidades nesses países. Alguns até procuram maneiras de barrar a entrada desses migrantes para que não aumente as taxas de desemprego. Temos também a migração chamada de migração de cérebros. Então, há uma disputa acirrada pelas empresas por mão de obra qualificada. Muitas vezes, essas empresas de países desenvolvidos vão buscar mão de obra em países considerados periféricos, apresentando várias vantagens para essas pessoas mudarem de país. Temos também a questão dos refugiados e a xenofobia. Os grupos de refugiados constituem um grave problema social para o país que o acolhe, pois demandam de todo tipo de ajuda humanitária. Muitas vezes são tratados como estrangeiros indesejáveis. A maioria deles acabam vivendo em condições precárias, com dificuldades para se integrar socialmente ou progredir nos estudos e no trabalho.